Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos para mais uma videoaula, a nossa videoaula número 10, finalizando o capítulo 3 do nosso livro. Foi um capítulo bem extenso, né? Mas hoje nós vamos finalizá-lo. Então eu vou pedir para que vocês abram o livro na página 46. Então aqui nessa página e gostaria que vocês acompanhassem a leitura e depois eu vou explicar a atividadezinha que vocês vão fazer no livro, ok? Então aqui na página 46 começamos com o texto que diz: várias faces da mesma moeda. É interessante usar as linhas para dar forma à nossa imaginação. Afinal de contas, né, os desenhos começam sempre com uma linha, com um traçado. Vimos que até os esboços têm o seu valor. Mas será que só existem desenhos de imaginação? Há desenhos que recorrem à memória. Podemos, por exemplo, desenhar nosso quarto com base em nossas lembranças. Ou ainda, como os artistas, podemos olhar atentamente ao nosso redor e fazer pesquisas visuais por meio do desenho de observação. Então, nós podemos ver que nós temos desenhos de imaginação, alguma coisa que a gente imagina, mas que a gente nunca viu, e aí a gente cria. Um desenho de observação, por exemplo, eu olho esse livro em cima dessa mesa e faço um desenho de observação, como se fosse uma cópia do que eu estou vendo, né? Posso fazer algumas alterações, usar vários tipos de técnicas para modificar, para não ficar exatamente fiel ao que eu estou vendo, mas é um desenho de observação. E temos também o desenho de memória. Então, de repente, você está em algum lugar e aí você lembra de algo que você já viu e faz um desenho, puxando da sua memória, tá? Então, terminando aqui, diz: além disso, haverá momentos em que, para desenhar, precisaremos usar a imaginação, a memória e a observação, tudo ao mesmo tempo. Então, vocês podem até grifar aqui na página 46 esse textinho que fala sobre os tipos de desenho de imaginação, de memória e de observação. Então, lembrando, imaginação é quando a gente cria alguma coisa, mas que a gente nunca viu, né? Ou que nós não estamos vendo naquele momento, alguma coisa da nossa imaginação, como diz o nome. O desenho de memória é quando nós já tivemos contato com aquela imagem, nós já vimos, está guardado na nossa memória, então nós desenhamos. E o de observação é quando nós estamos vendo naquele momento aquela imagem e aí nós desenhamos. Ou podemos fazer tudo ao mesmo tempo misturado, tá? Então aqui, terminando a página 46, nós temos a atividade que diz: vamos brincar com o desenho. Veja os traços abaixo e use-os para criar um desenho. Solte a imaginação. Depois compartilhe com os colegas e observe as ideias que surgiram. Então aqui nós temos 3 linhas, 3 traçados e dando continuidade ao que já foi iniciado aí, vocês vão fazer 3 desenhos ou um desenho usando as 3 linhas, aí vai da imaginação e da criatividade de vocês, tá? Usando essas linhas, vocês podem fazer um desenho de imaginação, de memória ou de observação. Tá legal? Então, depois que vocês fizerem, vocês mandem fotinhas no grupo, não vale como nota de trabalho, é só uma atividade do livro, mas vocês podem compartilhar no grupo para que os colegas vejam o resultado, ok? Então, continuando na página 47, para finalizarmos aqui o nosso capítulo, vamos falar de pinturas, desenhos e texturas. A linha abre portas para possíveis desenhos, como já foi falado aqui. Na arte, a linha pode ter um papel essencial em uma obra, dando expressividade e causando diferentes sensações. Os efeitos são obtidos experimentando suas possibilidades.
A linha pode ser fina, grossa, curta, longa, reta, pontiaguda, tracejada, clara, escura, etc. Então aqui no texto pede-se para observar a imagem, né, da obra de Van Gogh chamada Noite Estrelada. Vocês já devem ter visto, né? Eu sempre falo dessa obra. E a obra Noite Estrelada de Vincent van Gogh traz em si muitas linhas que foram fundamentais para a sua composição. Então, nós observamos aqui, olha, que ele usa vários tipos de linhas, né, dando movimento, aqui circular, né? Aqui linhas mais grossas para criar como se fosse um tronco, alguma coisa assim. E aqui é o estudo da obra antes de ela ser finalizada, né? Primeiro nós temos o esboço e depois temos a obra finalizada, certo? Então aqui abaixo, falando de textura. Na obra acima, como em muitas outras criações, Van Gogh deixou evidente as marcas de suas pinceladas. Elas trouxeram energia e movimento para a tela. O conjunto dessas marcas deixadas pelo artista forma texturas. Elas reforçam as sensações criadas pelas linhas de modo individual. As texturas, elas podem ser feitas sobre variados suportes, como papel, tecido, parede, madeira, etc. Então, o que acontece? As texturas são linhas que te dão uma impressão, uma sensação de, por exemplo, se você faz linhas, vou pegar aqui no próprio livro mesmo, várias bolinhas juntinhas assim, numa composição, você olhando vai ter uma sensação diferente de que se eu fizer, por exemplo, risquinhos assim, que é um outro tipo de textura, de preenchimento, né? Então, ela vai te dar uma sensação visual. Ou se eu fizer, por exemplo, assim, certo? Então, artistas como Van Gogh usavam muito as linhas e as texturas em suas obras para causar determinada impressão, ou de alguma coisa áspera, ou lisa, ou alguma coisa assim em movimento. Então, para isso que nós utilizamos as texturas, para dar uma impressão no desenho, ok? Agora, na página 48, temos aqui a seguinte atividade. Desenhe diferentes linhas com base nos exemplos citados, que eu falei agora, né? Que eu mostrei para vocês aqui as bolinhas, as cruzinhas, né? Então, dei esses exemplos. Então, escreva ao lado a sensação que você gostaria de provocar no observador. Por exemplo, se vocês fizerem linhas assim, curvas, então gostaria, por exemplo, de causar a sensação de movimento para o meu observador. Eu vou fazer linhas assim, para causar a impressão de aspereza. Então, vocês vão fazer as linhas e vão escrever embaixo a sensação que vocês quiseram causar com essas linhas que vocês fizeram. Tudo bem? E aqui no segundo diz: pesquise algumas texturas encontradas na natureza ou em sua casa. Depois crie texturas usando sua pesquisa como referência. Então, por exemplo, na minha casa tem uma parede, não é o caso dessa, essa é uma parede lisa, mas tem casas que tem uma parede toda texturizada, né, que já o próprio nome diz, que dá a impressão de linhas, assim. Então, a pessoa pode usar como se fosse como exemplo. Ou então uma árvore. As árvores são muito texturizadas, existem árvores de todos os tipos, lisas, onduladas, rugosas, não é verdade? Então, se tiver alguma planta, alguma árvore aí na casa de vocês, que vocês queiram usar, o piso da casa de vocês, tem gente que tem piso áspero, tem gente que tem piso liso.
Então, vocês podem usar como exemplo, entre outras coisas, algum alimento também, tá? Então, vocês podem usar qualquer coisa que vocês consigam diferenciar as texturas na casa de vocês. E aí, vocês vão mostrar aqui. Eu vi, por exemplo, uma laranja, uma tangerina. A tangerina, ela não tem aquela textura rugosa na casca, então vocês podem desenhar aqui e escrever. Tudo bem? Então ficaram essas atividades como atividade para casa, finalizando o nosso capítulo 3 do livro, que vai cair na nossa avaliação, ok? Então fica para vocês o exercício, os estudos e as atividades que foram pedidas, né, nas aulas anteriores. Aproveitem para colocar isso em dia. E aí vocês já podem começar a iniciar a leitura do capítulo 4, Arte e Mitologia, um capítulo bem interessante com assuntos que vocês vão gostar. Então já podem começar a fazer a leitura para a nossa próxima aula. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado e que façam as atividades. E até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.